Nosso país está vencendo de novo, na verdade, estamos vencendo tanto que realmente não sabemos o que fazer com isso. Aqui conosco esta noite está um grupo de vencedores que acabou de encher toda a nação de orgulho. O time masculino de hóquei olímpico, medalha de ouro. É como ganhar crédito nos Estados Unidos. O time masculino conquistar sua primeira medalha de ouro. A nação está mais dividida do que nunca após o último discurso do Estado da União de Donald Trump. Acho justo dizer que o país está indo ladeira abaixo. Estamos em desordem. Vamos mostrar trechos reais do discurso dele e algumas reações das pessoas na sala durante o discurso do Estado da União. Mostraremos reações de grandes criadores e comentaristas políticos nas redes sociais, indo direto ao ponto. Donald Trump apresentou o time masculino de hóquei dos Estados Unidos, vencedor do ouro olímpico contra o Canadá em um jogo incrível. Acordei cedo para assistir. Ele apresentou o time na sala durante o discurso do Estado da União. Eles entraram com medalhas de ouro, alguns usando bonés MAGA. Foi impressionante. Agora vamos ver ele apresentando o time. Nosso país está vencendo de novo, na verdade, estamos vencendo tanto que realmente não sabemos o que fazer com isso. As pessoas me dizem, por favor, senhor presidente, estamos vencendo tanto que não aguentamos mais, não estamos acostumados a tanta vitória no país. Até você aparecer, estávamos sempre perdendo, mas agora estamos vencendo demais. E eu digo, não, vocês vão vencer de novo, vocês vão vencer muito, vocês vão vencer mais do que nunca. E para provar esse ponto, aqui conosco, esta noite está um grupo de vencedores que acabou de deixar toda a nação orgulhosa. O time masculino de hóquei olímpico, medalha de ouro, podem entrar. Tudo bem, então aqui estão eles, os irmãos Hughes, Jack Hughes, Quinn Hughes. Antes de tudo, sejamos honestos, já sabíamos disso. Donald Trump, falando só de comédia, não de moral ou política, é um talento geracional. Ele é muito engraçado e maluco, é o jeito dele. Ele ainda assumiu o crédito pelo time masculino dos Estados Unidos ganhar o primeiro ouro em 46 anos nas Olimpíadas. Ele diz, antes de mim perdíamos, agora vencemos. O que está acontecendo? Fui para Seattle antes dos Seahawks vencerem e olha o que aconteceu. Eu liguei para Kenneth Walker 2 dias antes, falei, você vai ganhar o MVP e ele ganhou o MVP. É tudo por minha causa, é tudo por minha causa. Ele só quer levar o crédito, mas, sabe, esses caras realmente gostam dele, o time masculino de hóquei adora ele. Ele ligou pra eles, colocaram ele no Viva Voz. Houve um vídeo famoso disso porque ele fez uma piada que achei inofensiva ao falar com o time masculino de hóquei após a vitória na medalha de ouro, dizendo que precisava convidar o time feminino também. Se eu não convidar, vou ser caçado. Todos riram e se perguntaram como o time masculino de hóquei achou graça nisso. Com suas irmãs e vestindo as cores cudras das Olimpíadas, eles escolheram rir na cara delas e rir do, bem, até mesmo a ideia de esportes femininos mal é levada a sério por esses jovens. É simplesmente nojento, tipo, pra mim é só uma piada boba, nada demais. E olha, sinceramente, muitos atletas gostam do Trump, é isso aí. O que você vai fazer a respeito? Vai deixar de assistir? Não vou parar de assistir esportes por política. Podem tocar o hino nacional negro ou fazer qualquer lacração que quiserem. O show do intervalo pode ser em espanhol, ou o time de hóquei em uma ligação, com o Trump rindo das próprias piadas. Vou assistir esportes, ninguém vai tirar isso de mim. Já vou avisando agora, eu não tô nem aí. Não me importo nem um pouco com o que o time masculino de hóquei achou engraçado na ligação que eles tiveram com o Donald Trump. Mas Casper Tell também foi, o Casper Tell. Críticas, eu acho, são mais do que justas. Isso é mais do que justo. Não acho justo criticar o time masculino de hóquei por rir do Trump. O presidente liga para eles, são garotos de cerca de 24 anos, eles venceram as Olimpíadas, estão animados e o presidente os parabeniza com uma piada. Ele é engraçado, não dá para ser tão sério e não notar. O cara é engraçado e maluco. Não acho que ele seja um bom presidente, mas é engraçado. O que vimos agora foi engraçado.
Mas o lance do Kaspertel, cara, tipo, você está no meio dos arquivos do Epstein sendo divulgados, apesar dos seus maiores esforços para encobrir todo o escândalo. E ainda faz gaslighting em quem questiona, depois de anos no Rumble e Telegram, dizendo que os arquivos do Epstein devem ser divulgados. Pessoas do FBI que encobrem isso devem ser processadas. Se você está no FBI e faz parte do encobrimento, os arquivos acabam sendo divulgados à força, graças a pessoas como Thomas, Massey e Rocana. E você está vivendo seus melhores sonhos de universitário, indo para o vestiário e, sabe, virando uma cerveja e batendo na mesa. Vamos lá. É literalmente como se o nerd finalmente tivesse a chance de sair com os atletas. E ele fica, uhul! Isso aí, galera, eu sou um de vocês, com certeza. Então quero dizer, as críticas ao Kaspertel, isso tudo é justo. Mas aqui, Taj Thompson, um jogador do Buffalo Sabres, e eu também sou um orgulhoso garoto de Buffalo, vai Bills! Mas Taj Thompson aparentemente estava usando um boné MAGA, enquanto ele, você sabe, visitava Donald Trump no discurso do Estado da União, quando Trump apresentou todo o time. Este é Keith Olbermann, ex-MSNBC, que disse: "Olá, eu sou Taj Thompson do @Buffalo Sabres. E eu vou passar os próximos meses reclamando que todos vocês politizaram isso, parênteses. Bem, todo jogador de todo time canadense me parte ao meio. Do que você está falando? Quero dizer, antes de tudo, eles acabaram de vencer os Canadiens. Idiota, quero dizer, eles acabaram de vencer os Canadiens. Então, não tem nada disso. Ninguém será partido ao meio entre os jogadores canadenses. Eles perderam as Olimpíadas, que só fica atrás da Stanley Cup em importância. É o maior evento do hockey, e você pode até argumentar que é um evento ainda maior do que a Stanley Cup. Só acontece uma vez a cada 40 anos. Nós vencemos pela primeira vez em 46 anos, desde as Olimpíadas do Milagre. Tem até um filme inteiro sobre isso. E você fica tipo, eles vão acabar com ele porque ele está usando um boné do MAGA. Mas tudo bem, cara, ok, beleza, eu só não gosto. Acho que é isso. Ele só quer cliques. Não sei se tenta colocar Taj Thompson em apuros. Acho que o termo TDS, Síndrome de Desarranjo por Trump, é usado demais. Qualquer crítica ao Trump agora é rotulada como TDS. Você tem TDS, blá blá blá. Mas tipo Keith Olbermann tem um caso diagnosticado de TDS. Você poderia diagnosticá-lo facilmente. Alguém respondeu ao tweet do Keith Olbermann com um antigo tweet do Matt Walsh, enviado logo após a morte de Charlie Kirk. E cara, olha isso, então acho que Keith Olbermann ficou chateado porque Sinclair estava tentando. Acho que isso tem a ver com o Jimmy Kimmel ter saído do ar e perdido o emprego temporariamente. Ele então mencionou Vernon Hell Sinclair e Charlie Kirk. Matt Walsh disse: Keith, você já vive no inferno, velho, desempregado, irrelevante, demitido de todos os empregos, solteiro, sem filhos e sozinho nos últimos anos. Postando besteira no vazio, implorando para ser notado. Quando você morrer, não vai deixar nenhum legado, e não haverá ninguém para lamentar sua morte ou sequer lembrar que você existiu. Sinceramente, eu preferiria estar morto do que viver a sua vida. Não consigo imaginar a miséria que você sente a cada segundo do dia e você merece tudo isso. Tudo bem, isso foi um pouco intenso vindo de Matt Walsh, e sejamos honestos, Matt Walsh muitas vezes está no extremo oposto do mesmo golpe que Keith Olbermann vem promovendo no Twitter nos últimos anos. Então não sei se ele necessariamente tem esse direito. Isso é um pouco, cara, uma crítica feroz, provavelmente tem um pouco de verdade nisso. Só não sei se isso também não se aplica ao Matt Walsh. Mas vamos assistir um pouco mais do discurso. Então Trump estava falando sobre imigração, imigrantes ilegais, crime, e Elon Omar e Rashida Tlaib começaram a vaiá-lo no meio do discurso. É por isso que também estou pedindo para acabar com as cidades santuário mortais que protegem criminosos e aplicar penalidades sérias para os funcionários públicos que impedem a remoção de estrangeiros criminosos, em muitos casos, chefes do tráfico, assassinos em todo o nosso país. Eles estão impedindo a remoção dessas pessoas do nosso país e vocês deveriam se envergonhar de si mesmos. Deus, estamos fritos. Olha como está o país agora. Quero dizer,
Parece tão louco, tipo, literalmente, parecia que você esperaria esse tipo de situação de uma audiência parlamentar de um país do terceiro mundo. Tipo, eu imaginaria que um país do terceiro mundo teria pessoas simplesmente gritando umas com as outras do outro lado, sabe, do plenário, do que quer que seja, o congresso deles, o parlamento deles, eu acho. Mas, cara, quero dizer, agora isso virou rotina, e quero destacar que muita gente estava criticando eles, dizendo tipo, isso é coisa de progressista, é assim que eles agem, blá, blá, blá. Pessoas da direita também já vaiaram o Biden durante seus discursos sobre o Estado da União. Tipo, sabe, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert. Tipo, os conservadores também já vaiaram presidentes democratas nos últimos anos, exatamente no mesmo contexto. O que eu tiro disso pra mim é que esse é o país agora. É basicamente um monte de maluco gritando uns com os outros. Você deveria se envergonhar. Isso é realmente constrangedor, blá blá. É como um reality show, igual aos programas de reunião do Andy Cohen. As mulheres jogam taças de champanhe umas nas outras e tiram os saltos, essas coisas. Tipo, o Congresso está exatamente assim agora. Nossos políticos agem desse jeito quando são filmados em público, num grande palco. Não acho que isso vá mudar. Não vamos voltar àqueles tempos, senador Holler. Discordo, mas reconheço que você é um bom homem de família. Tipo, aqueles velhos tempos de, tipo, John McCain mostrando respeito por Barack Obama, mesmo sendo adversários políticos, isso acabou, isso já era. Porque, francamente, não é tão divertido quanto o que estamos vendo agora. Tipo, é divertido de assistir. Um acidente de carro. Isso é um acidente de carro. Isso é um acidente de carro de um país agora. Quero dizer, Jesus, acho que eu realmente tenho, tipo, em um nível genuinamente humano e primitivo. Eu tenho mais respeito por pessoas como Ilhan Omar e Rashida Tlaib por pelo menos defenderem o que acreditam. Elas têm uma ideologia, uma com a qual muitas vezes eu discordo, ou sabe, não sigo da mesma forma que elas. Mas elas têm uma visão sobre como as coisas funcionam no país e estão claramente incomodadas com as políticas de Donald Trump. Quando estiverem frente a frente com ele, em um grande momento, vão expressar isso o mais alto possível. Eu respeito isso mais do que, por exemplo, um John Fetterman, que parece estar completamente submisso aos interesses dos lobistas e das pessoas que doaram para a sua campanha. Tipo, esse cara é uma cobra de terno, ele é uma cobra de moletom e bermuda de ginástica. Ficar dizendo, eu acho que Israel, sabe, eles estão sob ameaça de uma guerra existencial. O que mais você quer que eles façam, além de matar 200 mil civis? Então, pelo menos eu respeito mais essas pessoas por defenderem o que acreditam, mesmo que nem sempre eu concorde com isso. Então, outra parte do discurso do Trump foi quando ele homenageou a vida de Irina Zarutska, que era a mulher ucraniana que foi esfaqueada no ônibus. Essa foi uma grande história. Eu acho, isso foi há cerca de um ano. Ela foi esfaqueada em um ônibus por um homem negro e ele era, você sabe, mentalmente doente. Ele já tinha sido preso várias vezes e havia discussões sobre isso que eu achava justas, em termos de crime, leis e punições, fiança e de como o nosso sistema jurídico funciona. E basicamente, esse cara tinha uma longa ficha criminal. Ele era completamente mentalmente instável. E o ponto que algumas pessoas estavam levantando era: por que ele podia simplesmente estar no ônibus com uma arma, depois de ter sido preso tantas vezes? Depois de estar claramente, visivelmente desequilibrado e mentalmente perturbado e ser um perigo evidente para a sociedade. E eu acho isso totalmente justo, e há muito tempo sou contra coisas como acabar com a fiança em dinheiro e tudo mais. Mas também, o caso do esfaqueamento de Irina Zarutska virou um debate racial, especialmente na internet, onde as pessoas basicamente diziam que os brancos estão com medo neste país e estão sendo perseguidos e alvo de ataques, blá, 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 blá. Então, esse tipo de coisa, na minha opinião, é na maior parte das vezes ridícula. Mas Donald Trump homenageou a vida dela durante seu discurso do Estado da União. Então vamos assistir a isso e depois vamos ver a reação de Hassan Piker. No verão passado, Irena, de 23 anos, estava voltando para a casa de trem, quando um monstro perturbado, que já havia sido preso mais de uma dúzia de vezes e foi solto por causa da fiança, sem pagamento em dinheiro, se levantou e cortou brutalmente o pescoço e o corpo dela com uma faca.
Ninguém jamais vai esquecer que havia pessoas naquele trem. Ninguém jamais vai esquecer a expressão de terror no rosto de Irena enquanto ela olhava para o agressor. Nos últimos segundos de sua vida, ela morreu instantaneamente. Ela escapou de uma guerra brutal, mas foi assassinada por um criminoso liberado para matar nos Estados Unidos que entrou por fronteiras abertas. Senhora Zaretska, esta noite eu lhe prometo que vamos garantir justiça para sua magnífica filha, Irina. O que Erika Kirk está fazendo lá? Quero dizer, o que Erika Kirk tem a ver com isso? Acho que no caso, ambos perderam pessoas queridas para esta violência. Quero dizer, isso parece apenas uma jogada política. Sinto muita pena dos pais dessa mulher. Isso é horrível, mas a presença da Erika Kirk é um pouco estranha. Vamos começar por aí. Trump falou da fiança em dinheiro e do fato de que esse homem já havia sido preso mais de 12 vezes e tinha longa ficha criminal. Ele foi solto porque não há fiança em dinheiro na região, o que considero válido. Já critiquei o fim da fiança em dinheiro. Eu acho, veja, a ideia de que a fiança em dinheiro, provavelmente há alguma validade na ideia de que a fiança basicamente favorece pessoas com dinheiro, certo? Então, se dois caras são presos e nenhum deles fez nada, mas eles são presos sob suspeita de cometer um crime, e eles têm a mesma, a fiança deles é definida no mesmo valor, e um cara tem muito dinheiro e o outro não. Quem tem dinheiro paga a fiança, quem não tem não paga. E, portanto, um homem inocente é solto e o outro fica na cadeia o tempo todo. Até que, você sabe, ele tenha um julgamento porque não pode pagar a própria fiança, certo? No entanto, não acho que simplesmente eliminar isso crie uma situação melhor do que essa. Às vezes penso que em política, infelizmente, é preciso escolher o menor dos males. Eu acho que ter fiança em dinheiro é o menor dos dois males em comparação a eliminar a fiança em dinheiro. Isso é simplesmente insano. Você vai ter reincidentes soltos nas ruas porque não existe fiança, porque eles cometeram seja lá o que for, porque os crimes deles são crimes leves ou algo assim. E então, se você não tiver fiança em dinheiro, vai simplesmente deixar essas pessoas soltas na rua. Elas vão faltar às audiências e vão continuar causando problemas na cidade onde vivem. E a gente viu isso em todo o país, então isso é justo agora. Ele também disse que o cara entrou pelas fronteiras abertas, o que é ridículo. Porque, como Hassan Piker diz aqui, Irina era imigrante refugiada aqui, o assassino dela é um cidadão americano. Então, quero dizer, é só do Trump, é simplesmente impreciso. Não é verdade o que ele está dizendo. Ele foi deixado entrar, ele entrou por causa das fronteiras abertas, da política de fronteira aberta, do sonolento Joe Biden. Mas o cara é cidadão. Não foi isso que aconteceu. Isso não é um assassinato cometido por um imigrante ilegal, não foi isso que aconteceu aqui. A mulher morta era, na verdade, a imigrante. E, se você quiser levantar uma questão sobre regulação do crime, leis de fiança e tudo mais, tudo bem. Mas transformar isso em uma questão sobre fronteiras abertas e imigração, eu acho ridículo, certo? Então, sei lá, isso é simplesmente insano. Essa foi a resposta do Bill Maher. Trump falou o que eu disse na sexta. O outro lado nunca aplaude o time adversário, anunciando para o mundo que o estado da nossa nação está irremediavelmente dividido. Quero dizer, isso é uma opinião tão de quem fica em cima do muro, você nunca... Mesmo perdendo, você deveria desejar que o adversário vá bem. Estamos irremediavelmente divididos. Não sei o que você quer. Os conservadores também não aplaudem os democratas no Congresso. Simplesmente não é assim que estamos agora. Estamos divididos. Quero dizer, você só está apontando o óbvio aqui. Eu não gosto. Ele está meio que ficando em cima do muro, agora porque já está no fim da carreira e meio que teve um renascimento em relevância. Porque ele atraiu, eu acho, algumas pessoas da direita que são mais da idade dele, porque ele criticou a cultura woke e a cultura do cancelamento, e também as partes mais malucas da ideologia progressista. E eu concordo com muitas das críticas dele, mas ele fica sempre em cima do muro, fazendo as declarações mais óbvias do mundo.
É tipo, sim, claro, estamos divididos, isso não é nenhum ponto revolucionário ou genial que você está fazendo. Somos uma nação dividida, todo mundo sabe que somos uma nação dividida. Do que você está falando? Tipo, temos violência política semi-regular neste país atualmente. Sim, somos uma nação dividida, a nação já está dividida faz tempo. Nick Fuentes recebeu um super chat em seu programa sobre o discurso do Estado da União de Trump. Ele estava tipo, ele tem sido tão negativo em relação ao Trump e todo o movimento MAGA. Tipo, nos últimos tempos, já faz um tempo, mas principalmente no último mês ou dois, vendo como eles deixaram tudo escapar, como lidaram com o escândalo Epstein, o envolvimento de Trump nos arquivos Epstein e a tentativa de encobrimento de Pam Bondi, Kash Patel e Dan Bonsino. Um superchat falou que o discurso do Trump sobre o Estado da União deu esperança para ele, e Fuentes destruiu esse cara. Vamos assistir. O problema com Trump é que ele tem sido tão decepcionante, mas hoje à noite ele teve bons momentos. Uma história onde ele te dá só um pouquinho de esperança. Um brinde a ser decepcionado de novo. Que Deus abençoe. Se cuidem e até. Isso te deu esperança? Não deveria. É superficial. Esse é o discurso dele. É por isso que eu tenho tão pouco otimismo sobre qualquer coisa. É um discurso, não importa, ele é o presidente. Então ele realmente tem poder executivo. Ele precisa agir, não fazer discursos. E você faz o discurso do Estado da União, mas quando as pessoas dizem, eu gostei desse discurso, agora estou realmente otimista. É um discurso que não indica para onde as coisas estão indo. O que indica é quem é contratado e quão eficaz essa pessoa é. Isso é o que importa. Quem são as pessoas que estão no comando? Eles podem dizer o que quiserem, então não venha com essa. Agora eu meio que voltei a acreditar. Não, isso não muda nada, certo? E sinceramente, se você ler nas entrelinhas, verá que isso é só mais do mesmo, apenas outro discurso vazio. Isso poderia muito bem ter sido só pegar as postagens do Truth Social e passar no ChatGPT. É tudo a mesma coisa, são as mesmas reclamações, são as mesmas estatísticas, é tudo igual. Nós vamos ficar decepcionados. Para se decepcionar, teria que estar lá em cima. Tudo bem, ele fez um discurso engraçado. Tudo bem, é engraçado, é egocêntrico, é barato, é entretenimento, mas ninguém deveria criar expectativas só porque ele foi cômico em um discurso. Donald Trump causou um tsunami ao dizer aos democratas na plateia, Pilgrim fora, obrigado por fazer o que você... É muito engraçado. Tipo, Fuentes realmente odeia o público dele, dá pra perceber que ele odeia eles. E isso é tipo, eu acho que, sabe, ele ainda está na casa dos 20 anos, ele vai passar por essa evolução progressiva, porque ele já está lá em algumas questões. E ele mora em Chicago e possivelmente é gay. E ele é um cara muito inteligente, educado, acadêmico, ele é do discurso e debate, ele é um cara da BU e eu só acho isso. Tipo, o desprezo que ele tem pelo próprio público e o fato de ele dizer que não sente que se encaixa no movimento do qual foi um dos pioneiros. Isso tudo só grita pra mim, tipo, esse cara vai dar uma guinada pra esquerda. Está acontecendo, é só uma questão de tempo até isso acontecer. Provavelmente será um renascimento na carreira dele. Vimos casos como Richard Hanania, e algumas dessas pessoas acabam indo para a esquerda. E ele simplesmente odeia o público dele, porque, tipo, muitos deles são uns idiotas. Tipo, qual foi aquela última mensagem? Aquela coisa do superchat foi insana? Aquilo foi insano? Concordo com o ponto dele, mas não penso assim. As mudanças que ele quer ver em relação a quem é empregado no nosso governo são as mesmas mudanças que eu gostaria de ver. Acho que o ponto dele é que você é meio idiota. Se isso te deu esperança, que tipo de ilusão você está acreditando? Tipo aquela propaganda de vamos vencer, Trump é hilário. E o vídeo dele apresentando o time de hóquei foi muito engraçado. Você sentiu esperança quando ele disse que estávamos vencendo como nunca antes? E as pessoas continuam me dizendo isso. Donald, a gente não estava, a gente estava perdendo, estávamos perdendo por tanto tempo. E aí você apareceu e nós temos vencido. Temos vencido desde que você apareceu, Donald. E você assiste aquilo, você pensa, agora estou esperançoso, estou muito esperançoso por mudanças. Tipo, meu Deus, não consigo imaginar isso. Tipo, como você tem menos de 60 anos, essa é sua conclusão após ver o discurso do Estado da União.